E aí, galerinha, tranquilo? Eu ia até fazer um outro vídeo, né, seguindo exatamente o livro, falando sobre a parte estatística do modelo, né, da parte de modelagem e afins, mas eu achei interessante usar exatamente este modelinho aqui, exatamente esses dados, para poder explicar os 5 passos anteriores. Né, anteriores que eu digo são os passos que eu passei no vídeo anterior. Então vamos lá. Vamos definir a primeira parte, que é o nosso problema. Ok? E veja que isso que eu estou falando é uma questão fictícia, tá? Não quer dizer que isso realmente tenha acontecido. Então vamos considerar que, pelo menos na questão da Austrália, o pessoal da Austrália, sendo Secretaria de Turismo, seja lá o que for, né, de imigração, etc., eles não têm muita ideia de qual é a quantidade de pessoas que estão vindo a turismo, né, são os visitantes, para a Austrália. Então, qual que é o problema? O problema é que eles não têm essa perspectiva, eles precisariam de um modelo para poder ter uma ideia de quantas pessoas viriam para lá, né, iriam para lá neste caso. Quando eu digo viriam, é que eu me imagino lá na própria Austrália. E graças a isso eles poderem ter uma ideia do que eles vão planejar. Okay, então esse é o problema. O problema é que eles realmente não têm um modelo e não têm muita ideia de qual a quantidade de pessoas que estão indo para lá. Ok? Então esses são os problemas. Que não chega a ser um, mas enfim. Então, vamos colocar aqui a segunda parte, que são os dados, a coleta dos dados. Então, a coleta dos dados pode ser até mesmo na própria secretaria. Então, é bem provável que eles tenham uma listagem de quais são as pessoas que estão indo lá. Não digo uma listagem na questão pessoa mesmo, com o nome da pessoa, mas eu digo de onde que ela veio, para onde que ela vai. Né? Então, sei lá quanto que ela gastou e afins. Você pode também obter esses mesmos dados de empresas de viagem, sei lá, como por exemplo, vamos colocar aqui como se você estivesse no Brasil, sei lá, decolar.com, a CVC, né, que como são dados privados eles dificilmente venderiam, mas a critério de exemplo fica isso. Você também poderia obter, para poder te ajudar nisso, sei lá, o dólar, o preço do dólar, né, a cotação da moeda local. Você poderia perguntar para algumas pessoas sobre se tem algum detalhe em especial sobre os dados os quais vocês estão selecionando, né, sobre a informação que vocês têm. Às vezes alguma pessoa pode saber que em determinada época houve uma, sei lá, uma guerra civil, em determinada época teve um boicote dos navios que iam até lá, sabe? Todos esses fatores vocês podem obter para poder ter uma análise melhor, ok? E agora na parte da análise é exatamente isso. Então vocês vão pegar aqueles dados os quais vocês obteram, vão plotar eles, então vocês vão ver, sei lá, tipo na parte de distribuição, né? Então, se isso daqui tá normalmente tá com uma distribuição mais normal, ou se ela pende para algum lado ou para o outro, né? Então, se os dados eles estão em ascendência, então se eles estão crescendo, que vocês podem ver aqui que claramente é o que está acontecendo, né? Então, mais e mais pessoas conforme o tempo vão chegando para visitar a Austrália, ok? E se tem alguma sazonalidade, se tem alguma coisa que essa quantidade de pessoas que estão indo para ali tem alguma correlação, né? Então, às vezes pode ser que você verifique com o preço do dólar e pode ver aqui que, sei lá, quando abaixou aqui esse pico foi quando o dólar baixou. Ou quando o dólar aumentou, por exemplo, desculpa. Então, o fato do dólar aumentar diminuiu a quantidade de pessoas que estavam indo para lá. Veja que são várias análises pequenininhas que vocês têm que fazer para poder chegar num consenso, né? Um consenso às vezes pode ser somente você, que é o que está montando o modelo, ok? E a partir do momento que você tem isso, você vai poder criar um modelo. A partir do momento que você sabe quais são os dados os quais vocês têm, ou sei lá, o seu grupo, só você, seja lá o que for, a partir deste momento é interessante desculpa, vou voltar. A partir desse momento você vai conseguir montar um modelo que ele se adapte aos seus dados, ok? E agora aqui a parte da avaliação. Como assim a parte da avaliação? Seria avaliar os seus dados. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu pegue e eu faço uma parte de treino, né, de teste, né, e eu uso a parte de treino e a parte de teste. Né, então, até aqui, daqui para trás, é tudo treino. E daqui para frente é tudo teste. Então, vamos considerar que os modelos que eu criei pegasse mais ou menos essa. Aqui de amarelo ficou uma porcaria para ver. Né? Então, vou pegar o rochinha aqui. Então, vamos colocar aqui a minha perspectiva ficasse mais ou menos aqui. Né? Sendo que no vermelhinho aqui seria
a média do que está acontecendo. Veja que a minha perspectiva do que eu montei, né, pelo menos ela está funcionando até aquele pedaço. Não sei se vocês já trabalharam com um pouco de Machine Learning, não sei se vocês já viram alguns outros videos meus de Machine Learning, ao qual uma das partes importantes é você separar os dados que você tem entre dados de teste e dados de treino. Ok? Então, putz, esse modelo até que está encaixando em cima do que eu fiz. Seja lá qual cálculo que você usou anteriormente. Então vou usar dali para frente. E assim você consegue criar uma boa. E assim você consegue criar uma boa, além da boa perspectiva, você consegue criar um modelo para poder ter essa boa perspectiva sobre seus dados. E assim, talvez resolver o problema da Secretaria de Turismo da Austrália. Beleza, galerinha? É isso aí. Eu acho que está certo. Né? Eu acho que está certo não. Acho que já dá para encerrar pelo menos por enquanto. E no próximo vídeo eu continuo com o assunto. Belezinha? Até mais.